Bom dia, meu nome é José Roberto. Nós vamos apresentar o filo Platelmintes, a disciplina de Zoologia, o curso de Engenharia Agronômica, campus Piranha, do IFAL. Docente, professor Vitor Ribeiro Cedro. Discentes, José Clebson Pereira de Melo, José Roberto de Araújo e Juliana Vicente Porto de Araújo. Bom dia. Platelmites, originário do grego platis, achatado, helmis, verme, popularmente chamados de vermes e achatados, ou platelmitos. A grande maioria possui entre 1 e 3 milímetros, com exceção de algumas tênias, que possuem vários metros de comprimento. Seus corpos podem apresentar formas folíceas e finas, assim como alongados, com forma de fita. Com forma de fita. Esse filo contém formas de vida livre, como a planária, assim como espécies parasitas. Quando a gente dá uma olhada nessa expressão, né, de 1 a 3 milímetros, né, são criaturas muito pequenas, com menos de meio centímetro de comprimento, com exceção das tênias, que crescem vários metros, cerca de até 10 metros de comprimento, né? E o seu aspecto, seus corpos, apresentam essa forma foliácea, né? E finas, como essa expressão diz, foliáceas. Ela é semelhante a uma folha, muito pequeninha e fina. E outra forma, são vermes achatados, de forma longa, né? Parecendo uma fita. Para o caso dos platelmites, não se conhece uma sinamorfia. Para o caso dos platelmites, não se conhece uma característica exclusiva desse filo. Porém, alguns pesquisadores não o consideram como monofilético válido, embora haja uma característica que distingue os elementos parasitas dentro desse filo, os quais compartilham uma cobertura corpórea externa denominada tegumento sincicial, ou neoderme, que é diferenciada da epiderme, ciliada da maioria das formas de vida livre. Devido a algumas características morfológicas que os indivíduos de vida livre apresentam, sugere-se que eles possam ser ancestrais dos parasitas. Então, quando a gente olha assim na apomorfia desses indivíduos, né, desse grupo, desse filo Platelmintes, eles não têm uma sinapomorfia igual para todos, né? Não tem uma forma exclusiva, dizer isso aqui é exclusivo para todos. Então, os de vida livre, eles têm essa epiderme ciliada, enquanto que os parasitas, eles têm esse tegumento sincicial ou neoderme, que eles perderam essa epiderme para que fique mais fácil deles transitarem dentro dos organismos, porque os parasitas, uma grande maioria deles, ela é parasita interno do organismo, né? Então ele usa esse subterfúgio para que o sistema imunológico do hospedeiro não detecte ele, né? Veja como mais uma parte desse organismo. E aí existe somente essa diferenciação no grupo dos parasitas, enquanto que os outros não acompanham essa mesma, de certa forma, ideologia, né, dos parasitas. Agora é você, José Clebson. Ok. Bom dia, meu nome é Clebson e eu vou falar sobre a classe tubelária. A classe tubelária, né? A classe tubelária, ela inclui os platelmites de vida livre, algumas formas simbiontes e outras parasitas, cuja maior parte é habitante de ambientes marinhos, água doce e outros em pedras ou substratos. As planárias fazem parte dessa classe e são encontradas em água doce corrente ou em lagoas planárias
As planárias terrestres podem ser encontradas em ambientes úmidos como pedras e troncos. Os tubelários são reconhecidos como um táxon parafilético. Classe de parasitas. As classes Tremoda, Monogênia e Cestoda são formadas por parasitas. Na classe Desculpa, gente, estou um pouco nervoso, mas vai. Na classe Monogea, a grande maioria dos indivíduos é ectoparasita, isto é, se instalam fora do corpo dos hospedeiros, enquanto que nas classes Trematoda e Cestoda, todos os indivíduos são endoparasitas e se instalam no interior do corpo do hospedeiro. Muitas espécies têm ciclo de vida indiretos ou mais de um. Então, essas espécies aí, as classes parasitas, ela tem mais de um hospedeiro, né? Onde primeiro costuma infectar um invertebrado e depois o hospedeiro definitivo, que é um vertebrado. Na maioria, em alguns casos, os humanos ou animais, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a observar aqui essa figura, né? A gente vê aqui esse grupo, né, dos neodermata. Quer dizer, quase todas essas criaturas aqui, eles têm esse tegumento, né, que é como fosse uma membrana mais resistente que envolve ele para que ele possa entrar no organismo e não ser percebido pelo sistema imunológico. E alguns, no caso daqueles que são parasitas externos, eles, como as sanguessugas, eles grudam na pele e ali começam a sugar o parasita, parasitar o hospedeiro. Enquanto que esses outros que são endoparasitas, eles se instalam no organismo do hospedeiro, também absorvendo todos os nutrientes necessários e causando algumas doenças. E depender da situação, pode até causar a morte dos indivíduos. Nós vamos aqui à reprodução. Muitos tubelários se reproduzem tanto assexuadamente, por fissão, como sexuadamente. Baixas densidades populacionais podem provocar um incremento na taxa de fissão. Os indivíduos podem não se separar imediatamente, mas permanecer ligados, formando cadeia de zooides, né? E o que acontece? Quando a gente olha aqui, vê essa expressão, eles são se reproduzem assexuadamente por fissão. Quer dizer, eles se partem, né? O organismo se parte e cada uma dessas partes vai se regenerar, criando um outro indivíduo. E às vezes acontece esse fenômeno, desse zooide, que nós vamos ver nessas figuras mais abaixo, que tem várias bocas, um intestino, né? No mesmo indivíduo, que ele não se separou do outro que deveria ter separado, né? E criar dois novos indivíduos. Danos na pecuária e humanos. Alguns dos parasitas de seres humanos e animais domésticos são digênios. Isso significa que eles têm uma vida que eles passam por pelo menos 2 hospedeiros, né? Essa expressão digênios quer dizer que eles passam por 2 hospedeiros. O primeiro ciclo de vida deles, descoberto de um digênio trematóide, foi a facíola hepática, que ela causa a necrose do fígado em ovelha e em outros ruminantes.
Os adultos vivem no ducto biliar do fígado e os ovos são transmitidos através das fezes, né? Após a eclosão, ela penetra em um caramujo, que é o primeiro hospedeiro, e torna-se um esporocisto. Ocorrem 2 gerações de rédeas e cercárias e insistam-se na vegetação, que torna-se infestada. E quando é comida por uma ovelha ou um ruminante qualquer, em algumas situações até por seres humanos. As metacercárias desenvolvem-se como vermes jovens e aí contaminam esse organismo, e aí pode acontecer dele causar necrose do fígado nos animais, né? E nos seres humanos também causa doença, porque ele vai se alojar também no mesmo local, né? No ducto da vesícula biliar, da vesícula biliar com o fígado. A tênia saginata, né? Tênia saginata, também chamada de tênia da carne do gado, quando adulta, vive no intestino dos seres humanos. As formas juvenis também são encontradas principalmente no tecido intramuscular. Ela também tem, ela tem 2 hospedeiros, né? Primeiro ela se hospeda em um, depois ela vai para o hospedeiro definitivo, que no caso são os seres humanos. Formas juvenis são encontradas principalmente no tecido intramuscular do gado, e aí quando acontece essa contaminação do tecido do gado, a carne fica, perde o valor, né? O gado contaminado perde o valor, e aí, se for as pessoas consumirem essa carne, e não for uma carne bem preparada, bem cozinhada, ou não, a pessoa que estiver preparando a carne não observar que ela está contaminada com essas infestações da tênia, dos ovos da tênia, a pessoa está sujeito a adquirir essa doença, né? Aí ela vai se prender na parede intestinal, e um curioso de todos esses animais que têm esse tegumento. Além do tegumento cicial, ele servir para ludibriar o sistema imunológico. No caso da tênia, ele também, como ela não tem boca nem tem ânus, né, ela absorve todos os nutrientes que mesmo ela estando dentro do intestino, o suco gástrico não ofende ela, né, porque o tegumento é muito resistente, e ela vai absorvendo todos os nutrientes que tem no organismo do ser que ela contaminou. Independente de ser um animal, né, que tenha absorvido ela, ou o ser humano, que é o hospedeiro final, ela vai começar a absorver os nutrientes que estão no organismo do hospedeiro, e em alguns casos causa deficiências nutricionais no indivíduo, e pode até gerar a morte. Existem alguns tipos de tênia, né? Essa saginata, a outra tênia solium também existe. Essa tênia saginata, ela, em algumas situações, ela pode se instalar também no ser humano. Os óvulos dela podem se instalar nos olhos ou no cérebro, e pode causar problemas à saúde humana, mais grave, né? Obrigado, e estamos à disposição para perguntas.